No hall do condomínio, um círculo de moradores grava tudo. A faxineira roubou as encomendas, grita Vanessa Lemos. Fabiana tenta falar, mas é calada, humilhada e ameaçada de demissão ali mesmo. Só que quando a notificação de entregue aparece no celular do morador novo, o milionário Fábio chega e faz uma pergunta que congela todo mundo. Quem assinou? Ele abre o rastreamento em voz alta. E a primeira prova explode a mentira diante de todos. Mas a verdade completa está escondida num ponto cego. E quando ela vier à tona, ninguém vai escapar do pedido de perdão. Se inscreva no canal e deixe seu like. E comenta aqui de onde você está assistindo. Seu comentário é muito importante para nós. O hall do condomínio Bela Vista parecia um tribunal improvisado. Não era cedo o suficiente para alguém estar com tanta pressa de condenar. Mas ali, ninguém queria esperar por fatos. Moradores formavam um círculo apertado perto do balcão da portaria, celulares erguidos como se a verdade pudesse ser gravada e editada ao mesmo tempo. Uma mulher cochichava: "Filma, filma, isso vai dar prova." Outra respondia: "Prova ou show?" E no centro daquela roda, quase invisível, estava Fabiana. Ela segurava o cabo do balde com a mão firme, mas o resto do corpo traía o que tentava esconder. A garganta seca, o estômago revirado, o rosto quente de vergonha. Aos 30 anos, Fabiana já tinha aprendido a desaparecer, a andar sem fazer barulho, a pedir licença mesmo quando o corredor era dela, a engolir comentários que cortavam mais do que qualquer esforço do dia, tudo para manter o emprego, e porque precisava dele como quem precisa de ar. Na bolsa simples, bem fechada, havia um envelope amassado com o nome de uma clínica e um valor que a perseguia. Parcelas atrasadas de um tratamento na família. Não era luxo, não era capricho, era urgência. E urgência não combina com desemprego. O síndico, Sr. Pedro, tinha a postura de quem gostava de ser ouvido. 57 anos, relógio brilhando no pulso, camisa social bem passada, a voz mais alta do que o necessário. Ele nem esperou o burburinho baixar. "Chega, isso vai acabar hoje", ele anunciou apontando o dedo para o balcão onde ficavam as encomendas. A moradora mais barulhenta do grupo, dona de um perfume marcante e uma bolsa cara pendurada no braço, deu um passo à frente como se estivesse em um palco. "Sumiram 3 encomendas minhas, 3", ela disse, e fez questão de olhar ao redor para colher reações. "E não vem dizer que foi erro da transportadora, porque eu acompanhei tudo. Aqui dentro alguém está desviando." A palavra desviando caiu no hall com peso de sentença. Fabiana abriu a boca para falar, mas a mulher continuou, agora com o tom de quem já tinha escolhido o culpado antes mesmo da reunião. "Ela fica sozinha aqui, sabe tudo, pega elevador de serviço." A moradora apontou para Fabiana sem encostar, como se o contato fosse indigno. "E sempre está perto desse balcão." Fabiana sentiu a nuca arder, não pela acusação em si, mas pelo gosto do velho hábito, gente olhando sem enxergar pessoa, só um uniforme. Sr. Pedro levantou o próprio celular. "Eu não gosto de injustiça", ele disse com uma calma falsa que vinha tarde demais. "E por isso eu já fui atrás das imagens." Ele abriu um vídeo. O som do ambiente foi substituído por aquele silêncio ansioso de quando todos querem assistir à queda de alguém. Na tela, um trecho curto, 12 segundos. Fabiana aparecia de lado, passando pelo hall. Por um instante, ela se aproximava do balcão de encomendas e sumia no enquadramento. A imagem era ruim, mal enquadrada, como se a câmera estivesse cansada de filmar. "Tá vendo?" Sr. Pedro falou alto, girando a tela para que todos vissem. "Ela estava aqui no horário em que disseram que a entrega chegou. Eu sabia." Alguém soltou como se finalmente pudesse respirar. "Eu sempre desconfiei." Outra pessoa completou, com a tranquilidade de quem nunca precisou provar inocência. Fabiana sentiu o mundo reduzir ao barulho do próprio coração. A vontade era de correr, mas correr pareceria culpa. A vontade era de gritar, mas grito em lugar de gente poderosa vira histeria. Ela respirou fundo e tentou do jeito mais simples, do jeito mais humano. Eu estava levando o lixo do hall para o depósito. Eu limpo aqui todo dia nesse horário." "Claro", a moradora debochou.
Todo ladrão tem uma história. Fabiana encarou o Sr. Pedro. O senhor pode mostrar o vídeo completo? Senhor. Pedro apertou a boca, irritado. Agora você quer ditar como se faz investigação? Ele respondeu, e o tom de investigação soou como um teatro em que ele era diretor. Isso aqui já é constrangedor o suficiente para o condomínio. Fabiana sentiu a garganta fechar. Constrangedor. Não era a calúnia. Não era a humilhação. Era a reputação do prédio. Sr. Pedro cruzou os braços e anunciou. Vou chamar a administradora e, se for preciso, a polícia, e vou te demitir por justa causa. O ar faltou por um segundo. Fabiana imaginou o envelope da clínica. Imaginou a ligação que teria de fazer. Imaginou a voz do outro lado perguntando, e agora? E ela sem resposta. Alguém se aproximou demais, com o celular a poucos centímetros do rosto dela. Fala aí, Fabiana, foi você? A pessoa perguntou, mais interessada na reação do que na verdade. Para de filmar, Fabiana disse baixo, tentando manter a dignidade. Quem não deve, não teme. Veio a frase pronta, a mais cruel por parecer sensata. Foi então que um som diferente cortou o hall. Uma notificação, depois outra, e mais uma. Uma jovem, olhando para o próprio celular, arregalou os olhos. Gente, ela disse, e a voz saiu menor do que o susto. Acabou de aparecer aqui no grupo. A encomenda do 1201 foi marcada como entregue. A roda inteira se mexeu. 1201. Todo mundo sabia quem era o novo morador daquele apartamento. Fábio, o milionário recém-chegado, discreto demais para o padrão do prédio. O tipo de pessoa que ninguém conhecia direito, mas todos comentavam do mesmo jeito. Dinheiro velho, advogado, investidor, sei lá. O tipo de pessoa que, se fosse roubada, virava caso grande. Sr. Pedro mudou de expressão na hora. A vaidade deu lugar a uma tensão estranha, como se aquela notificação fosse uma sirene. Isso aí pode ser erro do sistema, ele apressou, rápido demais. Fabiana percebeu um detalhe que ninguém parecia notar. O síndico não estava com medo de ladrão. Ele estava com medo de algo ser descoberto. O hall ficou pesado, e por um instante todos esqueceram Fabiana como pessoa, e a lembraram como alvo conveniente. Ela sentiu que, se a encomenda do 1201 realmente tivesse sumido, ela seria esmagada ali mesmo, sem direito de respirar. A porta de vidro do condomínio abriu. O som foi simples, mas a presença que entrou fez o ambiente prender o ar. Fábio apareceu no vão da porta com a postura de quem não se apressa para agradar ninguém. 36 anos, roupa sóbria, olhar atento. Ele passou os olhos pelo círculo de pessoas, pelo celular apontado, pelo rosto pálido de Fabiana e parou ali por meio segundo a mais. Como quem reconhece o tipo de injustiça antes mesmo de entender o motivo. O que está acontecendo? Ele perguntou, sem elevar a voz. Senhor. Pedro se adiantou sorrindo sem alegria. Senhor Fábio, é uma situação desagradável. Estamos resolvendo. Fábio não respondeu ao sorriso. Olhou direto para Fabiana. Você se chama... Ele perguntou, como se o nome fosse a primeira peça que faltava naquele quebra-cabeça. Ela engoliu em seco. Fabiana. O silêncio que veio depois não foi de espetáculo, foi de expectativa. E pela primeira vez naquela manhã, Fabiana sentiu algo que não combinava com humilhação. Alguém estava prestes a ouvir. Fábio deu um passo à frente e disse calmo. Antes de acusarem qualquer pessoa, eu quero o código de rastreamento, o horário exato da entrega e o nome de quem assinou. Sr. Pedro piscou, pego no contrapé. Nós já vimos nas câmeras. Fábio sustentou o olhar. Então vamos ver certo. E naquele instante o julgamento começou a perder o controle. Porque quando alguém finalmente exige prova de verdade, a mentira treme. No canto, o celular de alguém vibrou de novo com uma mensagem no grupo do condomínio. Era curta, mas ameaçadora. Apaguem os vídeos, a administradora foi marcada. Fabiana não viu a mensagem, mas sentiu o clima mudar como se o prédio inteiro tivesse respirado errado. E o Sr. Pedro, pela primeira vez, pareceu menor do que o cargo. A verdade estava chegando, e ela não vinha para ser gentil. O hall continuou em silêncio por um segundo, como se todo mundo estivesse esperando Fábio dizer algo
que confirmasse a versão mais fácil: culpar Fabiana, encerrar o caos e voltar para a rotina. Mas Fábio não olhou para o balcão de encomendas. Ele olhou para as pessoas, e principalmente para quem estava liderando o coro. A moradora influente, a mesma do perfume marcante, deu um sorriso rápido, daqueles que parecem educados, mas carregam a mensagem: aqui quem manda sou eu. Ela se posicionou ao lado do Sr. Pedro como se os dois fossem a justiça do prédio. Sr. Fábio, eu sinto muito pelo transtorno, ela disse com um tom quase carinhoso. Mas a gente está tentando proteger o condomínio. Você sabe como é. Hoje em dia a gente não pode confiar. A palavra confiar foi escolhida com cuidado. Era uma isca. Fábio manteve a voz baixa. O código de rastreamento. Quem tem? O Sr. Pedro abriu a boca, mas a moradora influente foi mais rápida. Eu tenho o print do grupo, ela falou já mexendo no celular. Está como entregue. E, sinceramente, se está entregue e não está na sua mão, alguém aqui pegou. Ela disse alguém, olhando para Fabiana. O grupo entendeu. Fabiana tentou se defender sem se humilhar. A dor maior não era o medo de perder o emprego, era ser tratada como se não tivesse direito nem à própria versão. Eu não peguei nada, ela disse, sem chorar, mas com a voz arranhando por dentro. Eu nem encosto nessas caixas, eu só limpo aqui. Ah, então você nunca encosta? A moradora influente provocou, levantando a sobrancelha, como se tivesse pegado Fabiana numa contradição. E aquele vídeo? Você estava bem do lado. Fábio apontou para o celular do síndico. Você mostrou 12 segundos. Ele falou como quem descreve um fato simples, não como acusação. Cadê o resto? Sr. Pedro se irritou, mas tentou manter a pose. O sistema é sensível, Sr. Fábio. Só eu e a administradora temos acesso. E eu não vou abrir tudo aqui, na frente de todo mundo. Por quê? Fábio perguntou direto. O síndico engoliu seco. Porque isso mancha o condomínio, ele respondeu, alto demais, como se volume virasse argumento. A moradora influente aproveitou a deixa. Ela sabia transformar a ansiedade coletiva em boa intenção. Exatamente. Ela se virou para os outros. Vocês querem que esse prédio vire bagunça? Querem que a gente seja conhecido como o condomínio em que as encomendas somem? Conhecido. A palavra mexeu com vaidade e medo ao mesmo tempo. Uma senhora cruzou os braços. Eu acho que tem que revistar. Bolsa, armário, tudo. Isso, alguém apoiou. Se ela é inocente, não vai ter problema. Fabiana sentiu as pernas fraquejarem, mas não recuou. Ali estava o limite emocional dela, o ponto em que a necessidade de pagar contas brigava com a dignidade. Eu não sou bandida, ela disse, e o olhar finalmente ficou firme. Ninguém vai encostar na minha bolsa como se eu fosse lixo. A moradora influente fez um som de desprezo disfarçado de riso. Olha o jeito que ela fala. Já está se fazendo de vítima. Fabiana quase respondeu, mas foi interrompida pelo pior tipo de ataque, a preocupação. Eu fico até triste, a moradora influente continuou, porque eu sempre defendi que a gente ajudasse os funcionários. Mas agora, como eu vou colocar minha família em risco? Foi uma frase perfeita para manipular. Ela se colocou como boa e Fabiana como ameaça. Fábio percebeu. Ele olhou para Fabiana de novo e notou detalhes que ninguém comentava. As mãos dela tremiam de raiva contida, não de culpa. O rosto estava vermelho, mas os olhos não fugiam. Quem estava fugindo, na verdade, era o síndico, que não parava de repetir administradora, amanhã, procedimento. Fábio respirou fundo e fez algo que ninguém ali esperava. Ele pediu respeito. Para de filmar ela. A ordem saiu firme, sem grito. Um morador hesitou. Mas, para, Fábio repetiu. E o mas morreu na garganta. Fabiana engoliu em seco. Pela primeira vez naquela manhã, alguém estava do lado dela sem pedir nada em troca, sem exigir que ela merecesse ser tratada como humana. Fábio apontou para o balcão. Vamos fazer isso direito. Se está marcado como entregue, existe registro. Ele falou como quem não aceita teatro. Quem recebeu? Tem nome, tem assinatura, tem horário.
A moradora influente levantou o celular com o print. Está como entregue, Sr. Fábio. E o resto é desculpa. Eu mesma já perdi a encomenda e sei como é. Você perdeu e acusou alguém? Fábio perguntou, e a pergunta caiu como um tapa educado. Ela travou por meio segundo. O suficiente para Fabiana notar algo. Aquela mulher não estava com raiva por ter sido roubada. Ela estava com pressa de concluir a história. Sr. Pedro tentou cortar. Sr. Fábio, sua encomenda é importante, eu entendo. Mas isso aqui envolve regras do condomínio. Minha encomenda envolve prazo, Fábio respondeu. Se eu não resolver hoje, eu perco um contrato. E eu não vou perder nada porque alguém decidiu brincar de tribunal no hall. A palavra contrato acendeu o interesse dos moradores. Agora o caso era grande o bastante para virar espetáculo com mais audiência. Fabiana, tentando manter o ar, lembrou de algo que viu mais cedo, e a lembrança veio com clareza demais para ser ignorada. Eu vi um entregador... Ela começou, mas o nervosismo quase travou a frase. Ele estava com pressa. Ele perguntou se podia deixar com a dona do apartamento tal, porque ela estava ali no hall e disse que estava ajudando. A moradora influente arregalou os olhos. Isso é mentira! Ela soltou rápido demais. Está inventando para me envolver. Fabiana não apontou o dedo. Ela só completou. Eu não sei número de apartamento de ninguém. Eu só lembro da pessoa, porque ela falou alto com o entregador e mandou ele colocar a caixa do lado de um vaso, fora do balcão. O hall inteiro olhou para o vaso decorativo perto da entrada, um lugar bonito, mas fora do protocolo. Fábio virou para o síndico. Você registra onde as caixas ficam? Ele perguntou. Senhor. Pedro se enrolou. A gente faz o possível. A portaria é movimentada. Fábio não discutiu. Ele escolheu o caminho mais difícil e mais justo. Então liga agora para a transportadora, em viva voz. Ele tirou o próprio celular do bolso. E enquanto liga, abre o sistema de câmeras completo, sem corte. Sr. Pedro ficou pálido. Eu não posso, A moradora influente entrou no meio como quem quer salvar o síndico e a si mesma. Senhor Fábio, amanhã a administradora vem, a gente resolve com calma. Fábio olhou para ela com frieza contida. Amanhã é tarde. Quem é inocente não tem medo de agora. Fabiana sentiu a respiração falhar, não por medo, mas por esperança. E esperança, quando aparece em lugar de humilhação, dói como um músculo voltando a funcionar. Foi nesse instante que um homem da portaria, o zelador, apareceu no corredor, como quem queria desaparecer. Ele carregava um caderno de registros e evitava olhar para Fabiana. Era o tipo de pessoa que sabia algo, mas tinha medo de dizer. A moradora influente foi até ele com um sorriso que não chegava aos olhos. Você viu alguma coisa hoje cedo, não viu? Ela perguntou doce demais. O zelador engoliu seco, olhou para o síndico, depois para a roda de moradores, e quando olhou para Fabiana, fez o pior. Eu não sei, ele murmurou. Está tudo confuso. Fábio deu um passo na direção dele sem ameaça, apenas com presença. Confuso por quê? Você lhe perguntou. Porque alguém mandou registrar sem conferir? O zelador congelou. O hall inteiro ficou mais quieto do que antes. Até o ar parecia esperar a resposta. Fabiana percebeu a estratégia da mentora. A moradora influente não precisava roubar com as próprias mãos. Bastava dominar o grupo, criar urgência, apontar para o alvo mais frágil e empurrar quem tinha medo para confirmar a narrativa. E naquele momento, o zelador era a peça mais fraca do tabuleiro. O celular do Sr. Pedro vibrou. Ele olhou a tela e escondeu depressa. Mas Fábio viu o reflexo. Era uma mensagem da moradora influente. Não abre o vídeo completo. Resolve isso rápido. Fábio não comentou. Só estendeu a mão calmo como quem dá a última chance para a verdade sair com dignidade. Abre as imagens. Agora. Sr. Pedro hesitou. A moradora influente apertou o próprio celular com força. Fabiana sentiu que estava a um passo de ser destruída, ou finalmente ouvida, e como se o prédio inteiro decidisse testar até onde a mentira aguentava, a tela do rastreamento no celular de Fábio carregou, e apareceu uma linha que ninguém ali esperava. Entregue,
recebido por nome não identificado, sem assinatura reconhecível, sem prova de que tinha sido Fabiana. O hall prendeu o fôlego. A primeira virada estava chegando, e a mentora, pela primeira vez, não soube qual frase pronta a usar. A frase nome não identificado ficou parada na tela do celular de Fábio como uma rachadura num vidro. Ninguém sabia exatamente o que dizer, porque aquilo não provava quem pegou a encomenda, mas provava uma coisa com força. Não havia ali o nome de Fabiana, nem a assinatura dela, nem nada que sustentasse a certeza de culpa que o hall tinha comprado em minutos. Em entregas, o comprovante costuma registrar dados como data, hora e identificação do recebedor, e a falta disso era um buraco grande demais para fingirem que não existia. Sr. Pedro tentou recuperar o controle com a velha estratégia do "vamos com calma". Isso aí pode ser erro do aplicativo, ele disse e riu de nervoso. Essas transportadoras vivem atualizando errado. Vanessa Lemos, do lado dele, reagiu do jeito de quem não perde o trono fácil. Ela não gritou. Ela girou a história. Vocês estão vendo? Ela falou para o círculo como se estivesse protegendo todos. Até quando a gente tenta fazer certo, o sistema atrapalha. Mas o fato é, as encomendas continuam sumindo. E alguém tem acesso. Ela falou acesso. E olhou para Fabiana de novo, com uma delicadeza venenosa. Fabiana sentiu a garganta queimar. O pior não era ser acusada. Era a sensação de que a verdade não importava. Importava só o roteiro que Vanessa estava escrevendo ali, na frente de todo mundo. Fábio, porém, não entrou no roteiro dela. Senhor Pedro, ele disse sem alterar o tom, liga para a transportadora agora, em viva voz, e depois abre o vídeo completo. Eu já disse que... Liga. Fábio interrompeu firme. Se foi entregue, alguém registrou em algum lugar. E se foi fraude, isso aparece também. A palavra fraude fez o hall se mexer. Porque, de repente, o caso deixou de ser faxineira ladra e virou algo mais perigoso. O prédio podia estar sendo enganado por alguém que sabia operar sombras. Sr. Pedro encarou Vanessa por um segundo. Vanessa não falou nada, mas o olhar dela dizia, não faça isso aqui. Sr. Pedro engoliu seco, e foi aí que Fabiana entendeu. Vanessa não era só barulhenta, ela comandava. O zelador, parado perto do balcão, segurava o caderno de registros com as duas mãos, como se aquele caderno fosse uma âncora. Fábio viu o caderno. Esse registro tem data e hora? Ele perguntou. O zelador gaguejou. Tem. Tem sim, senhor. A gente anota quando chega. Ótimo, Fábio respondeu. Então a gente cruza com a hora do rastreamento e com as câmeras. É assim que se faz. Vanessa soltou um suspiro teatral. Meu Deus, que exagero, ela disse. Tudo isso por uma caixa? Fábio olhou para ela com frieza controlada. Não é por uma caixa, é por uma pessoa sendo humilhada sem prova. O hall ficou tão quieto que o barulho do ar-condicionado pareceu alto demais. Fabiana não conseguiu evitar. Os olhos marejaram, mas ela segurou. Aquilo não era o momento de desabar. Era o momento de sobreviver. Sr. Pedro, pressionado pelo círculo e pela presença de Fábio, puxou o celular e discou. Colocou no viva-voz mãos trêmulas demais para disfarçar. Boa tarde. Ele falou para a atendente. Eu preciso confirmar uma entrega. Do condomínio? Sim, o destinatário é o apartamento 1201. A atendente pediu o código. Fábio ditou com calma, como se cada número fosse um prego sendo colocado na tampa da mentira. Houve alguns segundos de silêncio do outro lado. Aquele silêncio de consulta no sistema. Consta como entregue, a voz respondeu. Mas o comprovante está incompleto. Não consta assinatura legível nem documento. Há um registro de foto anexada. Vocês conseguem visualizar aí? Sr. Pedro empalideceu. Foto? Ele repetiu, como se a palavra tivesse mordido. Vanessa endireitou o corpo. Foto de quê? Ela perguntou. E pela primeira vez, a voz dela saiu fina, impaciente. Fábio não comemorou. Não provocou. Só estendeu a mão. Mostra. Sr. Pedro hesitou. O dedo dele pairou sobre a tela. O hall inteiro prendeu o fôlego.
E então a foto abriu. Não era uma foto do balcão do hall. Não era a prateleira do condomínio. A imagem mostrava uma caixa no chão, ao lado de um vaso decorativo grande, bem perto da porta de vidro, num ângulo em que dava para ver um tapete e um pedaço do jardim externo. Era dentro do condomínio, sim, mas fora do lugar onde Sr. Pedro dizia que tudo ficava sob controle. Fabiana sentiu um arrepio na nuca. Ela tinha falado do vaso. Vanessa tentou reagir rápido, já puxando outra linha de defesa. Isso prova o quê? Prova que o entregador deixou no lugar errado, e aí qualquer um poderia ter pego, inclusive ela. Fabiana apertou o balde com força. Aquilo era injusto em outro formato. Quando a verdade aparece, a mentora tenta dobrá-la para continuar servindo o mesmo alvo. Fábio, porém, não deixou. Vanessa Lemon, ele disse, e usar o nome completo dela foi como acender a luz. Você está tentando concluir a culpa da Fabiana a qualquer custo. Por quê? Vanessa deu um sorriso rápido, calculado. Eu só estou defendendo os moradores. Eu tenho família. Eu tenho responsabilidade. Responsabilidade exige prova, Fábio respondeu. E prova exige o vídeo completo. Sr. Pedro passou a mão no rosto. O sistema, o DVR, pode travar. Então trava agora, na frente de todo mundo. Fábio rebateu sem levantar a voz. Abre. A roda de moradores começou a pressionar o síndico, porque agora havia algo que eles entendiam, havia um fato concreto. E quando o fato aparece, as pessoas querem ficar do lado vencedor, nem que seja tarde. Abre logo, Pedro. Se tem vídeo, mostra. Por que você não quer abrir? Sr. Pedro ficou encurralado. Ele caminhou até a salinha de monitoramento, destrancou com mãos trêmulas e entrou. Fábio foi atrás. Fabiana instintivamente ficou parada, como se não tivesse direito de seguir. Mas Fábio olhou por cima do ombro e falou simples. Você vem também. A frase foi pequena, mas para Fabiana foi gigantesca. Lá dentro, a tela do sistema mostrou o hall em ângulo aberto. Sr. Pedro procurou o horário. Demorou mais do que deveria. E naquele demorar, Fabiana viu de novo. Ele estava tentando ganhar tempo para Vanessa. O vídeo começou. No início, aparecia Fabiana passando com um saco de lixo, exatamente como ela tinha dito. Ela nem olhava para as encomendas. Ela só fazia o trabalho. Vanessa, do lado de fora, ainda falava alto. Está vendo? Ela passa por ali toda hora. Mas então veio o segundo trecho, aquele que o recorte 12 segundos tinha apagado. Uma pessoa entrou no hall com confiança demais para alguém inocente. Era Vanessa Lemos. Ela chegou falando ao celular, rindo, como se fosse dona do espaço. O entregador apareceu com uma caixa. Vanessa apontou para o vaso impaciente e gesticulou como quem dá ordens. Ela não parecia uma moradora preocupada. Ela parecia alguém com pressa de tirar aquela caixa do protocolo. O hall inteiro congelou. Vanessa parou de falar. A boca dela ficou aberta por um segundo, e então ela tentou recuperar o personagem. Isso é normal. Eu só estava ajudando. Fábio pausou o vídeo, aproximou o zoom e apontou. Na imagem, dava para ver Vanessa tocando na etiqueta da caixa e virando levemente o pacote como se confirmasse algo. Depois, ela encostou o celular no ouvido e disse algo curto ao entregador, que saiu rápido demais, como se tivesse sido liberado sem assinatura correta. Fabiana sentiu o corpo todo tremer, não de medo, de alívio misturado com dor. A verdade estava ali, e ela era cruel. Vanessa deu um passo para trás. Isso não prova que eu peguei, ela disparou. Eu só pedi para deixar ali porque a portaria estava ocupada. O zelador, que até então tinha ficado quieto, engoliu seco. Os olhos dele estavam molhados de tensão, como se ele soubesse que qualquer palavra podia destruir a própria vida. Fábio virou para ele. Você anotou essa entrega no caderno? O zelador hesitou. Vanessa encarou o zelador com um olhar que parecia prometer guerra. O zelador respirou fundo, e a voz saiu baixa, mas audível. Eu fui orientado a registrar como recebido sem assinatura, porque Dona Vanessa falou que ia subir com a encomenda e que depois assinava. O hall explodiu em murmúrios.
Fabiana fechou os olhos por um segundo. A humilhação inteira passou pela cabeça como um filme rápido. Os celulares na cara dela, os "eu sempre desconfiei", a ameaça de demissão, o medo de não pagar o tratamento. E tudo porque Vanessa quis mandar no prédio como manda no grupo. Vanessa tentou atacar o mais fácil. "Ele está mentindo", ela gritou apontando para o zelador. "Estão armando contra mim." Fábio não levantou a voz. Só disse, claro, "Essa é só a primeira parte. Agora a gente vai ver para onde essa caixa foi." E quando ele deu play no vídeo de novo, todos viram Vanessa pegando a caixa do vaso e indo para o corredor do elevador de serviço. Exatamente a área que a câmera do hall não pegava direito. O ponto cego perfeito para quem queria culpar alguém que circula por tudo. Fabiana sentiu o coração acelerar. A inocência dela tinha sido provada, mas a caixa do Fábio ainda não estava na mão dele. E de algum jeito, aquilo significava que Vanessa tinha mexido com algo maior do que ela mesma. O celular de Fábio vibrou. Uma mensagem apareceu na tela, enviada por um número desconhecido. "Para, ou essa entrega vira o menor dos seus problemas." Ele não mostrou para ninguém, mas o olhar dele endureceu. E Fabiana percebeu que o segundo crime estava vivo, e que o relógio da urgência tinha começado a correr de verdade. O vídeo pausado no monitor mostrava Vanessa Lemos com a caixa nos braços, caminhando na direção do elevador de serviço. O corredor morto, onde a câmera do hall perdia o alcance e a história podia ser reescrita do jeito que ela quisesse. O silêncio que se formou ali não era mais de julgamento, era de choque. Vanessa respirou fundo e tentou o que sempre funcionava: atacar antes que a verdade virasse unanimidade. "Isso é perseguição", ela disse alto para que o hall voltasse a ser plateia. "Eu estava ajudando o condomínio. Se eu peguei a caixa foi para guardar. Vocês preferem que eu deixe no hall para qualquer um pegar?" Ela apontou para Fabiana como quem aponta para o perigo. "E outra, essa funcionária, ela vive aqui dentro. Se alguma coisa some, quem garante que não é ela? O vídeo só mostra eu com uma caixa, não mostra ela inocente." Fabiana sentiu o golpe como se fosse físico. Mesmo diante da prova, Vanessa tentava manter o mesmo alvo. Era como se a culpa de Fabiana fosse uma tradição do prédio. Podia mudar a evidência, mas a escolha do bode expiatório continuava. Fábio virou o rosto para Fabiana. A voz dele saiu baixa, quase para que só ela ouvisse. "Você não precisa se defender gritando. Eu vou te defender com fatos." Fabiana mordeu o lábio por dentro. Ela tinha vontade de chorar, mas a raiva segurou. "Eu só não quero perder meu trabalho", ela disse num fio de voz. Fábio assentiu, sério. "Você não vai perder. Não por isso." Sr. Pedro, pálido, tentou fazer o prédio voltar ao normal. "Gente, vamos parar com isso agora", ele falou. "Já deu. A Vanessa vai resolver. A gente vai resolver como?" Fábio cortou. "Apagando o vídeo no grupo? Porque alguém mandou apaguem os vídeos mais cedo. Quem foi?" Um morador puxou o celular constrangido. "Foi mensagem no grupo? Eu vi. Isso é mentira." Vanessa disparou, rápido demais, os olhos brilhando de ódio contido. "Vocês vão acreditar em print agora?" Fábio não entrou na discussão de print. Ele foi no ponto que desmancha mentiras. Consequência. "Acusar alguém sem prova e expor em grupo pode dar problema sério", ele disse, olhando em volta. "E eu não estou falando só de moral." Os moradores se entreolharam. Ninguém queria ficar do lado errado quando a história chegasse na administradora. Ninguém queria ser o próximo alvo. Fabiana percebeu a mudança de vento. A mesma multidão que minutos antes queria revistar a bolsa dela, agora procurava uma desculpa para dizer: "Eu só estava tentando ajudar." Fábio respirou fundo. "Agora a gente vai achar a caixa." Ele olhou para o zelador. "Onde fica a câmera do corredor do elevador de serviço?" O zelador apontou com o queixo. "Tem uma câmera no fim do corredor, mas ela, às vezes, falha." Sr. Pedro tentou interromper. "Não vamos abrir tudo, Sr. Fábio. Isso é sistema interno, privacidade."
Fábio manteve a calma, mas o olhar endureceu. Privacidade é importante. Humilhação pública não é privacidade, é abuso. E foi isso que vocês fizeram com ela. Fabiana sentiu o peito apertar. A palavra abuso colocava nome no que ela engoliu por anos. E mesmo doendo, dava força. Fábio olhou para a tela. Dá play. Ele apontou. Vamos seguir o caminho da caixa até ela sumir. Sr. Pedro, agora pressionado por todos, apertou o botão. O vídeo mostrou Vanessa sumindo no corredor do elevador de serviço. A câmera do hall não pegava mais. O síndico tentou trocar de câmera, mas o sistema parecia lento, ou estava sendo manipulado. Fábio notou o atraso e, em vez de discutir, mudou a estratégia. Vamos pelo que é verificável. Ele puxou o celular e abriu o rastreamento de novo. Se há foto, pode haver registro de horário exato. Com hora, a gente cruza com o livro e com a câmera do corredor. O zelador abriu o caderno, mãos tremendo, e achou a linha da entrega. A data estava ali, a hora também. Tudo batia com o momento em que Vanessa apareceu no hall. Ele tentou falar, mas a voz falhou. Vanessa encarou o caderno como se ele fosse uma arma apontada para ela. Esse caderno é uma bagunça, ela gritou. Ele pode escrever o que quiser. O zelador fechou os olhos por um instante. Quando abriu, parecia ter tomado uma decisão que custava caro. Dona Vanessa, ele disse com respeito e medo. Eu escrevi o que me mandaram escrever. Eu não queria perder meu emprego. Vanessa deu um passo na direção dele. Você está se fazendo de vítima agora? Fábio entrou no meio, sem tocar nela, só ocupando espaço. Chega. A palavra saiu baixa, mas suficiente. Fabiana então lembrou de outro detalhe. Um detalhe pequeno, mas que fazia sentido demais. O elevador de serviço, ela disse. Hoje cedo ele travou por uns minutos. E eu vi a dona Vanessa reclamar com o Sr. Pedro no corredor. Ela disse que não podia perder tempo. Vanessa arregalou os olhos. Mentira! Mas Fabiana continuou, porque agora tinha algo que nunca teve. Alguém acreditando. Eu estava limpando perto da garagem quando ouvi uma porta bater. Depois ouvi alguém falando, guarda lá atrás. Eu achei que era mudança. Sr. Pedro ficou rígido. O suor apareceu na testa dele. Fábio percebeu a reação e fez a pergunta certa. Na hora certa. Lá atrás aonde, Sr. Pedro? O síndico gaguejou. Eu não sei do que ela está falando. Vanessa tentou puxar o foco de volta para Fabiana, como sempre. Olha aí. Ela está inventando história. Está querendo se salvar. Fábio, sem se exaltar, deu a resposta que desmonta o teatro. Se ela estivesse inventando, ela inventaria algo que a favorecesse. Mas ela está lembrando de detalhes que batem com o que já apareceu no vídeo e no rastreamento. O grupo murmurou. A credibilidade de Fabiana cresceu na mesma proporção em que a de Vanessa despencava. Fábio virou para Sr. Pedro. Abre a câmera da garagem. Agora. Não dá, Sr. Pedro respondeu rápido. Aquela câmera está em manutenção. Vanessa respirou aliviada por meio segundo. Mas foi aí que um morador falou inocente, sem perceber o tamanho do tiro. Manutenção? Ué. Ontem eu vi ela funcionando, quando meu filho perdeu a bola lá embaixo. Sr. Pedro ficou sem cor. Fábio não discutiu mais. Ele foi direto ao que não dependia do síndico. Vamos descer. Ele olhou para Fabiana. Você vem comigo. Fabiana hesitou. Descer com ele significava atravessar a multidão. Significava sentir olhares. Significava existir. Ela levantou o queixo. Eu vou. Vanessa sorriu de canto, como quem prepara o último truque. Vai sim. Ela disse baixinho, mas alto o suficiente para alguns ouvirem. Vai aparecer direitinho onde essa caixa está, porque quem sabe ela não escondeu lá embaixo. Fabiana se virou. A senhora não cansa? Ela perguntou a voz firme. Não cansa de tentar destruir alguém que só trabalha? Vanessa deu de ombros com frieza. No meu prédio eu mando. Sempre foi assim. A frase saiu sem máscara. E foi o suficiente para o ódio do público se organizar finalmente no lugar certo. Eles desceram. O corredor para a garagem tinha cheiro de cimento e silêncio. Fabiana sentia o coração bater na garganta, mas Fábio andava ao lado dela sem pressa, como se dissesse com o corpo: ninguém te toca.
Na garagem, o zelador apontou para um depósito antigo atrás de uma porta de metal que quase ninguém usava. Lá atrás. É isso, ele falou. Sr. Pedro apareceu atrás deles, nervoso. Isso é área técnica, não pode... Pode sim, disse uma moradora, agora corajosa porque o alvo mudou. A gente foi impedido de ver vídeo, impedido de ver registro. Chega. Fábio puxou a lanterna do celular. Abre a porta, Sr. Pedro. O síndico tremia. Vanessa chegou em seguida com o rosto duro e sussurrou. Se você abrir essa porta, você acaba comigo. Sr. Pedro fechou os olhos, e então, como quem decide entre cair sozinho ou derrubar o prédio junto, ele colocou a chave na fechadura. A porta rangeu. Lá dentro, caixas empilhadas, algumas abertas, outras com etiquetas amassadas, outras com fitas recoladas às pressas. Não era um erro, era padrão. Fabiana levou a mão à boca, horrorizada. Meu Deus! Fábio ficou parado, o rosto de pedra. Isso aqui não é só a minha encomenda, ele disse, e a voz saiu mais fria do que o ar da garagem. Isso aqui é um esquema. Vanessa deu um passo para trás, o salto batendo no chão como um aviso de fuga. Mas foi tarde, porque no fundo, atrás de uma pilha, havia uma caixa pequena com a etiqueta do apartamento 1201. Fábio se aproximou, pegou a caixa com cuidado, e ali veio a segunda virada, a que fazia o crime paralelo ficar claro sem precisar explicar demais. A caixa estava aberta, e dentro dela não havia um objeto qualquer. Havia um envelope lacrado, rasgado na borda, como se alguém tivesse tentado ver o que era e recolocado de qualquer jeito. Fabiana olhou para o envelope e viu impresso em letras discretas um aviso que gelou o sangue. Documento confidencial. Prazo improrrogável. Fábio fechou os olhos por um segundo, como se aquela palavra prazo doesse. Hoje, ele murmurou. Vence hoje. Vanessa, tremendo de raiva e medo, tentou a última cartada. Isso é armação. Ele é milionário, vai comprar todo mundo. Ela gritou, apontando para Fábio e depois para Fabiana. Vocês vão acreditar neles? Fábio abriu o envelope com cuidado e puxou um papel dobrado. Ele leu a primeira linha e a expressão dele mudou. Não era só um contrato, era algo que podia arruinar alguém ali dentro. Ele levantou o olhar, lento, e encarou Vanessa Lemos. Agora eu entendi por que você estava com tanta pressa, ele disse. Você não queria uma encomenda. Você queria esse papel. O silêncio que veio em seguida foi tão pesado que parecia que a garagem inteira prendeu o ar. Fabiana olhou para Fábio assustada e sussurrou. O que tem aí? Fábio guardou o documento de volta, protegendo a informação como quem protege uma arma perigosa. Tem a verdade. Ele encarou o grupo. E a verdade vai obrigar muita gente a pedir perdão. Mas primeiro ela vai obrigar alguém a responder. A garagem parecia menor depois que a porta do depósito foi aberta. Não por causa do espaço, mas por causa da vergonha. Caixas empilhadas, etiquetas amassadas, fitas recoladas. Aquilo não era um incidente. Era um padrão que só existia porque alguém com poder decidiu que a regra não valia para todos. E quando o poder manda, o medo obedece. Vanessa Lemos ficou parada na entrada, o rosto duro como pedra. Mas o salto dela tremia. Sr. Pedro parecia prestes a desmaiar. Fábio segurou o envelope confidencial com cuidado, como se aquilo fosse frágil demais para cair no chão e perigoso demais para ficar exposto. Fabiana olhava para as caixas e sentia duas coisas ao mesmo tempo: alívio por não estar louca e dor por ter sido triturada tão facilmente. Um morador cochichou. Então era por isso que sumia, e ninguém nunca achava. Fábio virou para o grupo, sem grandiosidade, só com firmeza. Isso aqui mostra duas coisas. Primeiro, vocês acusaram uma trabalhadora sem prova e tentaram humilhar ela em público. Segundo, esse condomínio falhou em guardar o que recebe na portaria. E falhar nisso tem consequência. Sr. Pedro tentou falar. Sr. Fábio, eu... Não. Fábio cortou, sem levantar a voz. Agora é a vez de ouvir. Ele olhou para o zelador, que tremia mais do que qualquer um. Você vai ficar bem, Fábio disse claro. Mas você vai dizer a verdade completa.
O zelador respirou fundo, e então, como quem arranca um espinho preso na carne há muito tempo, ele soltou. Dona Vanessa mandava. Ele apontou com o queixo sem coragem de encarar. Ela falava que era pro bem do condomínio, que se as encomendas ficassem registradas direitinho, ia dar auditoria, ia dar problema, e que o síndico ia cair. Aí, ela pedia para eu registrar como recebido sem conferir, e o senhor Pedro mandava eu obedecer. O silêncio que veio em seguida foi cruel. Vanessa riu, mas a risada veio vazia. Ele está tentando salvar a pele, ela falou com desprezo. Eu sou moradora. Eu pago condomínio. Eu posso exigir organização. Fabiana deu um passo à frente sem pedir permissão. A voz dela saiu firme, limpa, do jeito que ela nunca teve chance de usar naquele prédio. Exigir organização não te dá o direito de destruir alguém, ela disse. A senhora me acusou, me humilhou e tentou mandar apagarem os vídeos. A senhora sabia o que estava fazendo. Vanessa ergueu o queixo. E você vai fazer o quê? Chorar? Fabiana sentiu o sangue ferver, mas respirou. O limite dela não era gritar. Era não baixar a cabeça. Eu vou exigir justiça, ela respondeu. Fábio assentiu como se aquela frase fosse o ponto final de uma conversa antiga. É isso, ele disse. Justiça. Ele olhou para o documento mais uma vez, como se confirmasse que não estava exagerando o tamanho daquela bomba, e então falou apenas o necessário para manter a lógica sem expor detalhes sensíveis. Essa encomenda não era um capricho. Era um documento com prazo improrrogável. Se eu perdesse hoje, alguém aqui ganhava, e alguém aqui perdia muito. E agora eu entendo por que a Vanessa quis sumir com isso antes que chegasse em mim. Vanessa deu um passo para trás. Você está me acusando de crime? Fábio a encarou. Eu estou dizendo que você interferiu em uma entrega, violou correspondência e tentou fabricar um culpado. E isso vai para a administradora e para quem for preciso. Sr. Pedro, desesperado, tentou negociar. Vamos resolver internamente. Eu posso fazer uma retratação, posso pedir desculpa. É só não chamar ninguém de fora. Fábio não se moveu. Resolver internamente foi o que permitiu isso aqui. Ele apontou para o depósito. Acabou. Vanessa mudou de estratégia mais uma vez. Tentou colocar o grupo contra Fábio. Estão vendo? Ela falou alto, teatral. Milionário chega mandando, ameaçando. Ele vai passar por cima de todo mundo. Mas o grupo já tinha visto a verdade. E dessa vez a vergonha escolheu outro lado. Uma moradora, a mesma que tinha sugerido revista na bolsa de Fabiana, deu um passo à frente. A voz dela falhou no começo, mas ela insistiu. Fabiana, eu fui cruel com você. Ela engoliu seco. Eu te tratei como se você não fosse gente. Me perdoa. Fabiana sentiu o corpo inteiro enfraquecer. Não era vitória. Era o impacto de perceber que quase perdera tudo por uma mentira conveniente. Fabiana tentou falar, mas a voz quebrou. Ela respirou. E as lágrimas vieram, não como show, mas como cansaço. Eu só queria trabalhar. O pedido de desculpas virou dominó. Um por um, moradores foram se aproximando, dizendo frases curtas, envergonhadas. Alguns pediam perdão olhando no olho. Outros mal conseguiam encarar. E então chegou a parte cara do perdão, a parte que doía para quem tinha humilhado. Fábio falou com o síndico. No grupo do condomínio agora, você vai escrever que a Fabiana é inocente, que foi acusada sem prova, e que qualquer vídeo dela será apagado e substituído por uma retratação formal. E você vai marcar a assembleia hoje para registrar isso em ata. Sr. Pedro tremia. Hoje? Hoje, Fábio repetiu. Vanessa deu uma risada curta, nervosa. Que ridículo. Assembleia por causa de uma faxineira. Fabiana virou o rosto para ela. Não é por causa de uma faxineira. A voz saiu firme, com dignidade. É por causa do que vocês fizeram com uma pessoa. Sr. Pedro, sem saída, escreveu no grupo. Um morador leu em voz alta, enquanto a mensagem aparecia na tela de vários celulares. Comunicado. Fabiana está inocente.
Houve acusação precipitada e exposição indevida. Será feita retratação formal e apuração com a administradora. Peço que apaguem vídeos e mensagens ofensivas. Fabiana viu aquela mensagem e sentiu uma dor estranha. Era tarde demais para apagar o que ela viveu, mas era cedo o suficiente para impedir que aquilo virasse a vida inteira dela. Vanessa tentou pegar o celular do síndico. Você não pode escrever isso. Vai manchar meu nome. Fábio interveio frio. Você se preocupou com o nome dela quando humilhou ela? Ele apontou para Fabiana. Vanessa congelou. O zelador finalmente respirou como se tirasse um peso dos ombros. Dona Vanessa, ele murmurou, a senhora mandou apagar os vídeos porque sabia que estava errada. Vanessa fez o que gente assim faz quando perde. Tentou destruir o tabuleiro. Vocês vão se arrepender, ela sibilou. Eu conheço gente. Eu processo. Eu acabo com esse condomínio. Fábio respondeu sem ameaça, apenas com controle. Você vai ter o mesmo direito de defesa que a Fabiana não teve hoje. E é isso que diferencia justiça de humilhação. A administradora foi acionada ali mesmo. Um morador ligou, outro mandou mensagem, e a promessa de auditoria deixou de ser ameaça abstrata e virou realidade. O depósito seria lacrado. O síndico seria afastado até a apuração. E Vanessa, pela primeira vez, não tinha plateia, só testemunhas. Quando tudo começou a se dispersar, o hall parecia outro lugar. Não porque ficou bonito, mas porque ficou humano. Fabiana foi para fora, perto do jardim, e sentou por um momento no banco de concreto. O corpo dela tremia do atraso emocional. Primeiro o medo, depois a raiva, depois o alívio, tudo chegando junto. Fábio apareceu alguns minutos depois, sem pressa, sem holofote. Posso sentar? Ele perguntou. Fabiana demorou um segundo, mas assentiu. Ele sentou ao lado, mantendo distância respeitosa. Eu sinto muito, ele disse, simples. Você não merecia aquilo. Fabiana respirou, olhando para as próprias mãos. Eu não quero favor, ela respondeu, do jeito que prometeu para si mesma. Eu não quero dinheiro. Eu não quero que você compre nada para mim. Eu só queria que alguém me ouvisse. Fábio assentiu, e havia algo quebrado e honesto no olhar dele. Eu sei como é quando ninguém ouve, ele disse. Eu cheguei aqui desconfiando de todo mundo, porque já me traíram por interesse. E hoje, eu vi um prédio inteiro escolher a mentira mais confortável. Mas eu também vi você ficar de pé, sem virar o que eles queriam que você virasse. Fabiana sentiu o coração apertar. Você nem me conhece. Eu conheço o suficiente para saber que você falou a verdade quando ninguém queria ouvir, Fábio respondeu. Um silêncio bom se formou. Não o silêncio de julgamento. O silêncio de descanso. Fabiana limpou o rosto com o dorso da mão, envergonhada por chorar. Eu preciso desse trabalho, ela disse por fim. Eu tenho uma dívida de tratamento na minha família. Se eu perdesse hoje, eu não sei o que eu ia fazer. Fábio não ofereceu dinheiro. Ele fez o que prova caráter sem comprar ninguém. Amanhã, se você quiser, eu vou com você até a administradora para garantir que isso fique registrado. Ele falou com calma. E se você quiser um advogado só para limpar seu nome oficialmente, eu te indico alguém. Você decide. Eu só não quero que isso te persiga. Fabiana olhou para ele, e a confiança veio devagar, como deve ser. Eu decido, ela disse, impondo o limite. Mas o tom já tinha menos defesa e mais vida. E... obrigada por pedir para pararem de filmar. Ninguém nunca fez isso. Fábio sorriu de leve, sem vitória. Você merecia isso desde o começo. O celular de Fabiana vibrou. Era o grupo do condomínio de novo. Ela abriu e leu em voz alta, a voz cansada. A administradora vai auditar tudo. Enviem os vídeos. Ela congelou. Olhou para Fábio. Eles ainda estão falando de vídeo? Fábio levantou devagar. Então a gente vai fazer do jeito certo, ele disse, e a frase soou como promessa, não como ameaça. Sem espetáculo, com registro, com consequência. Fabiana se levantou também. E por um instante os dois ficaram lado a lado, olhando para a porta do prédio. Ela não estava mais sozinha naquele lugar. E ele,
que sempre achou que todo mundo tinha preço, acabava de conhecer alguém que só queria respeito. No hall, o condomínio ainda era o mesmo prédio, mas a história já não era a mesma, e dessa vez, a verdade tinha chegado para ficar. O hall do condomínio Bela Vista voltou a encher, mas dessa vez o clima era outro. Não havia celulares erguidos como armas. Havia olhares baixos, cochichos sem coragem e uma tensão de quem sabe que o teatro acabou e agora vem a conta. A administradora estava presente com postura firme e voz objetiva. Ao lado dela, 2 pessoas do jurídico e um responsável técnico que já tinha verificado o sistema de câmeras e o registro da portaria. Sr. Pedro parecia menor do que o próprio crachá. Vanessa Lemos chegou arrumada como sempre, mas o rosto denunciava a noite mal dormida. Fabiana entrou por último, discreta, quase por reflexo, e quando sentiu alguns olhares pousarem nela, o corpo quis encolher, mas não encolheu. Não depois de tudo. Fábio estava ali, não grudado nela, não marcando o território. Apenas perto o suficiente para ela saber, se tentassem esmagá-la de novo, alguém pisaria firme no freio. A administradora abriu a reunião sem rodeios. Foi concluída a apuração interna inicial. Ela disse: existe material suficiente para caracterizar condutas graves envolvendo o recebimento e o armazenamento de encomendas, além de exposição indevida de uma funcionária. Um morador tentou minimizar. Mas isso foi só um mal-entendido. A administradora nem piscou. Mal-entendido é quando falta informação. Aqui houve recorte de imagem, manipulação de narrativa e tentativa de apagar evidências. Vanessa levantou o queixo, pronta para o personagem de sempre. Eu fui a primeira a querer resolver. Eu só pedi ordem. A administradora virou uma página. Há registros, imagens e mensagens que indicam interferência direta no fluxo de recebimento. Além disso, há testemunho formal do zelador sobre orientação para registrar recebimento sem assinatura. Sr. Pedro tentou falar, com a voz fraca. Eu só quis evitar confusão. O senhor evitou confusão criando um culpado, a administradora respondeu. E o senhor fez isso com alguém sem poder de reação. Fabiana sentiu a garganta apertar. Aquilo era justiça, mas justiça não apaga cicatriz. Só impede que ela vire morte. A administradora continuou. Senhor Pedro, o senhor está afastado imediatamente da função de síndico até a Assembleia deliberar a destituição, e o caso será encaminhado às medidas cabíveis. Vanessa Lemos, a senhora será formalmente notificada, e o condomínio também adotará providências pela exposição indevida, pelos danos e pelas irregularidades observadas. Vanessa deu uma risada curta, nervosa. Vocês não sabem com quem estão mexendo. Fábio deu um passo à frente. A voz dele não veio como ameaça, veio como limite. Já mexeram com a pessoa errada quando decidiram destruir a Fabiana para se proteger. A moradora que mais tinha humilhado Fabiana se levantou, tremendo. Eu queria falar, ela engoliu em seco. Fabiana, eu pedi perdão ontem, mas eu quero pedir de novo, na frente de todo mundo. E quero que conste em ata. Eu fui covarde. Outro morador emendou. Eu também. Eu compartilhei vídeo. Eu escrevi coisa que eu não escreveria se fosse com a minha mãe. Uma sequência de pedidos de desculpa atravessou a sala. Não era bonito. Era necessário. Era o tipo de vergonha que finalmente educa. Fabiana ouviu tudo sem sorrir. Ela não estava ali para vencer ninguém. Ela estava ali para ter seu nome limpo. A administradora olhou para ela com respeito profissional. Fabiana, consta aqui que não há nenhuma evidência de participação sua em desvio de encomendas. Pelo contrário, há evidências de que você foi injustamente acusada. A retratação formal será registrada e enviada no grupo, e qualquer material de exposição deverá ser removido. Fabiana assentiu. A voz dela saiu firme, sem implorar. Eu quero que conste também que eu fui ameaçada de demissão por justa causa. Eu quero isso registrado. Sr. Pedro baixou a cabeça. Vai constar, a administradora confirmou. A palavra constar deu a Fabiana algo que ela nunca teve naquele prédio. Proteção por escrito. Vanessa tentou então o último veneno.
Isso tudo porque um milionário resolveu brincar de herói. Ela disse com desprezo. Aposto que agora vai bancar a santa. Fabiana virou o rosto para Vanessa. Dessa vez não havia tremor. Não mistura as coisas. Ele não me comprou, ele me respeitou e eu não devo nada a você. Fabiana disse, clara como uma porta fechando. Vanessa encarou Fábio, tentando achar um ponto fraco. E você? Vai se envolver com funcionária agora? Fábio não se ofendeu. Não reagiu para o público. Ele respondeu com uma serenidade que doía mais do que grito. Eu vou me envolver com quem me mostrar caráter. O silêncio que veio depois foi diferente. Não era medo. Era o tipo de silêncio em que todo mundo entende que passou do limite e não tem mais como voltar. A administradora encerrou com firmeza. A reunião está registrada. As medidas serão tomadas. E esse condomínio vai rever o protocolo de recebimento de encomendas. Fabiana saiu antes do fim do burburinho. Ela não queria mais ficar cercada. Precisava respirar longe daquela energia de multidão. Do lado de fora, perto do jardim, o sol batia fraco, como se o dia também estivesse se recuperando de uma tempestade. Fábio foi atrás, devagar. Não como alguém que invade, mas como alguém que oferece presença. Você foi muito forte lá dentro, ele disse. Fabiana soltou um ar que ela nem tinha percebido que estava prendendo. Eu não me senti forte, eu me senti cansada. Cansa mesmo, Fábio respondeu. Ser forte o tempo todo é desumano. Ela olhou para ele, e algo mudou no jeito que o enxergava. Não era o dinheiro, não era o apartamento. Era o fato de que ele falava com ela como se ela fosse alguém inteira. Por que você fez tudo isso? Fabiana perguntou. Você podia ter resolvido a sua encomenda e ido embora. Fábio demorou um instante. Porque eu cheguei aqui achando que todo mundo tem preço. E ontem eu vi um prédio inteiro tentando colocar preço na sua dignidade. Ele baixou o olhar por um segundo. E eu já fui a pessoa que ficou calada quando alguém foi injustiçado. Eu prometi que nunca mais. Fabiana sentiu um nó na garganta. Eu também já fiquei calada por medo, ela confessou. Mas ontem eu quase desisti de mim. Fábio se aproximou só o suficiente para ela sentir que não estava sozinha, mas sem invadir. Você não desistiu. Eu quase, ela insistiu, honesta. Fábio assentiu. E mesmo assim ficou de pé. Isso me pegou. O coração de Fabiana acelerou, e ela odiou o quanto aquilo era verdadeiro. Ela não queria romance fácil, não queria confundir gratidão com paixão. Ela já tinha visto esse tipo de ilusão destruir gente. Ela se protegeu, como precisava. Eu não posso misturar as coisas, ela disse firme. Você me ajudou, e eu sou grata. Mas eu não quero virar história do condomínio. Eu não quero virar fofoca. Fábio sorriu pequeno, como se respeitasse ainda mais o limite. Eu não quero te transformar em nada. Eu só quero te conhecer. Sem plateia, sem grupo, sem câmera. Fabiana respirou, e pela primeira vez a ideia não pareceu perigosa, pareceu injusta. Me conhecer como? Ela perguntou desconfiada, mas curiosa. Um café, ele disse. Num lugar que você escolha, no horário que você quiser. E se você disser não, eu vou aceitar sem insistir. Fabiana olhou para as mãos dele. Não havia ostentação, não havia pressa. Só um homem tentando fazer certo. Eu estudo à noite, ela disse quase sem perceber que estava abrindo uma janela da própria vida. Eu faço um curso para tentar sair do aperto. Fábio pareceu genuinamente impressionado, não por status, mas por coragem. Então a gente marca num dia que não te atrapalhe. Eu espero do lado de fora se você preferir. E você decide se entra ou se vai embora. Fabiana soltou uma risada curta, sem alegria completa, mas com vida. Você fala como se eu fosse fugir. Eu falo como quem quer que você se sinta segura, ele respondeu. E naquele instante, Fabiana percebeu o que era diferente nele. Ele não estava tentando ganhar. Estava tentando merecer. O vento balançou as folhas do jardim. A tensão do prédio parecia longe. Pela primeira vez em muito tempo,
Fabiana sentiu uma coisa que não vinha da necessidade. Vontade. Ela ergueu os olhos. Café, ela disse. Simples. Mas sem favor. Sem promessa. Só café. Fábio assentiu com um respeito que parecia aquecer o ar. Só café. Eles ficaram em silêncio por um momento, e o silêncio não foi desconfortável. Foi início. O celular de Fabiana vibrou. Uma nova mensagem no grupo do condomínio apareceu e ela quase não quis abrir. Mas abriu. Dessa vez não era acusação. Era uma notificação formal da administradora com a retratação anexada e o aviso de providências. Fabiana fechou os olhos aliviada. Fábio observou a expressão dela e perguntou baixo. Melhorou? Fabiana respondeu com um fio de voz, mas verdadeiro. Melhorou. E quando ela abriu os olhos, encontrou os dele. Não havia pressa ali. Havia promessa silenciosa. Não de conto de fadas, mas de um começo que respeita limites. Fabiana levantou do banco. Eu tenho que trabalhar, ela disse. Fábio também se levantou. Eu te acompanho até a portaria. Só até lá. Ela hesitou um segundo e depois assentiu. Só até lá. Eles caminharam lado a lado, e pela primeira vez o hall do condomínio não parecia um tribunal. Parecia um lugar onde a verdade venceu. E onde uma paixão, pequena ainda, tinha acabado de nascer do jeito mais raro, sem preço, sem teatro, sem humilhação. Só respeito e vontade de continuar.